A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é Juliana Valesco e este canal tem por objetivo levar o Evangelho a toda criatura, produzindo um conteúdo de qualidade para alimentar a fé daqueles irmãos que por muitas vezes não conseguem estar na casa de Deus ou que ainda assim buscam uma palavra para edificar a sua fé. Hoje estaremos lendo e meditando no livro de Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 5, onde Paulo fala sobre a impureza da igreja de Coríntio, as repreensões e as exortações. O texto é muito simples. Ele começa com Paulo falando a respeito da imoralidade. Lendo o texto, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Para quem não sabe, gentios é aquele povo que não é o povo de Deus, não faz parte da nação escolhida, não foi aquele povo que foi construído com as bases, com os fundamentos da lei de Deus. Então, continuando, Paulo admoesta aqui a igreja e ele fala que nem mesmo os gentios foram tão impuros quanto os irmãos, quanto os cristãos de Coríntios. Ele chega a falar aqui a respeito de um caso que a igreja segue ensoberbecida, a igreja segue se achando uma boa igreja, a irmandade se achando uma boa irmandade, e nem mesmo lamentaram que entre eles havia um homem que havia deitado-se com a mulher do próprio pai, e que a igreja foi totalmente passiva, no sentido de que não tirou do meio deles a pessoa que praticou esse ato. Veja você que a maior admoestação aqui de Paulo, ela não é referida ao homem que deitou-se com a mulher do pai, mas sim a igreja que consentiu, que calou-se perante tal fato. Aí aqui Paulo diz no verso 3, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, porque Paulo estava preso, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos de vós, e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo coloca aqui de maneira até mesmo agressiva, mas muito clara, de que este pecado não deve permanecer impune e de que este homem não deve permanecer perante a igreja, não deve fazer parte do corpo de Cristo, porque a igreja é um lugar santo, não é o altar que é um lugar santo, é a igreja. E quem traz a santidade para a igreja são os santos, são os homens e mulheres que compõem a igreja, são os membros. E aqui Paulo fala, esse gatinho meando é a pena. Paulo fala muito claramente que este homem deve sair, de perante a igreja, ele não deve estar entre os irmãos. Aqui Paulo também fala no verso 6 a respeito do fermento. Ele chega a fazer um exemplo e ele diz, não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? Para quem não sabe, o fermento, quando ele leveda, ele fermenta, ele faz com que a massa cresça. Um bocado de fermento, meia colher de fermento, é capaz de fazer com que meio quilo ou 1 quilo de massa seja levedado e cresça. Então, por mais que aquele pecado pareça pequeno, a tolerância vai fazer com que esse pecado contamine. Vai dar um mau exemplo para toda a massa, para toda a igreja. Então, Paulo aqui adverte novamente. Paulo fala também que os irmãos não devem associar-se com impuros. E aqui ele fala não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. É interessante essa visão aqui de Paulo, porque realmente não tem como nós, cristãos, que não fazemos a prática, não praticamos tais atos, nos excluirmos do mundo, ficarmos ausentes. Eu não falo mais com quem rouba, eu não falo com quem adora outros deuses, eu não falo com pessoas idólatras, eu não falo com pessoas que são avarentas. Não existe como fazer isso, porque afinal de contas você está no mundo.
E no mundo existem pessoas assim. Não é uma opção. Mas quando Paulo fala, nesse caso, ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis... Sai, Penny, desculpa. Penny, sai daí. Minha gata medo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou hidrólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Ou seja, nós devemos, na casa de Deus, tratar com total distanciamento aqueles que se dizem irmãos, mas que se dão a tais práticas que no mundo é comum. Uma pessoa do mundo cometer essas práticas é comum, e nem por isso a gente é advertido a não falar com essas pessoas. Mas quando uma pessoa se diz irmão e pratica isso, é muito grave. Paulo enfatiza aqui claramente, a gente não deve nem mesmo que essa pessoa coma entre vós. Comer junto, nessa cultura, representa muita intimidade. Era um tempo que não havia asepsia, a asepsia era muito rara. Então, comer com uma pessoa que tivesse práticas ruins poderia comprometer todo o grupo. E Paulo coloca aqui no verso 13: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Expulsai. Paulo não diz tolerai. Paulo não diz dá um tempo. Paulo diz expulsai. Se ele se diz irmão, se ele está entre vós e está fazendo essas más práticas, expulsai. Depois no capítulo 6, a conversa muda, meu chimarrão entupiu. No capítulo 6, então, agora o ponto da conversa é a censura. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Para quem não entende a linguagem jurídica, litígio é briga. Briga entre irmãos. Então, o texto começa dizendo: aventura-se algum de vós, isso é Paulo falando aos irmãos, né, da igreja, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Repetindo, aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submeter o seu outro irmão a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que eu entendo nesse texto? Estar perante um tribunal, estar perante um juiz, estar perante advogados, promotores, não vai te garantir um julgamento justo. Nem sempre. O que Paulo está dizendo assim? Se esses homens, em outras palavras, se esses homens que estão te julgando são injustos, por que então que você não procura um julgamento perante os santos, que são justos ou deveriam ser? Por que deixar de pedir que os santos de Deus, da igreja, julguem para arriscar uma tentativa de julgamento perante homens da lei, mas que são injustos nesse tempo de Paulo? E aí Paulo segue dizendo: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? O que eu entendo aqui? Vocês estão, como é a palavra, subestimando a capacidade dos santos. Porque os santos, eles são conhecedores das leis de Deus. Eles são conhecedores da ética e da moral cristã, da moral de Deus. Eles são capazes de julgar os litígios entre os irmãos, tanto são que julgarão o mundo. E ali ele segue: ora, se o mundo, e quando Paulo se refere aqui ao mundo, ele está se referindo ao mundo não cristão, ao mundo que não considera as leis de Deus, e que no juízo final responderá sobre esses atos. E aí agora Paulo segue: não sabeis, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? É uma forma de Paulo colocar sobre eles a responsabilidade. Acorda, os santos julgarão o mundo. Algo muito maior do que julgar questões mínimas e picuinhas mínimas. As picuinhas de vocês não são maiores do que as questões do mundo. E vocês hão de julgar o mundo.
Então, por que buscar o julgamento num tribunal com homens que são impuros? Por que não levar as questões, os litígios entre os irmãos perante os santos para que eles mesmos possam julgar? É isso que Paulo está abordando aqui. E aí ele segue. Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. O que ele está querendo dizer aqui? Quando se trata de coisas terrenas, né? Um comprou o carro do outro, vamos aqui dar um exemplo, um comprou uma casa do outro. Coisas terrenas, negócios. Vamos falar então de finanças. Constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, vão buscar nos tribunais aqueles que não têm valores iguais aos de vocês. E aí agora Paulo acaba com eles, né? Com a soberba deles. E diz assim, para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Paulo começa falando no capítulo 5 sobre o quanto eles estão ensoberbecidos. E aí Paulo aponta para eles o erro de aceitar o homem que dormiu com a mulher do próprio pai dentro da igreja e não tirar dentre eles. E aí agora Paulo fala sobre o fato deles estarem procurando a justiça terrena fora da igreja, fora das leis de Deus, tentando buscar julgamento entre os irmãos, com homens que não têm os mesmos valores. E para negociações terrenas, eles ficam montando tribunais dentro da igreja, mas perante eles não tem nenhum que seja capaz, de fato, de julgar. Tamanha a escassez de conhecimento e de decência dessa igreja, da igreja de Coríntios. Ou seja, tá tudo uma bagunça. Eles estão mais envolvidos nos litígios e nas brigas do que com o zelo pela santidade das coisas de Deus. E o que me chama a atenção aqui são brigas por coisas terrenas. Não são coisas espirituais, são coisas terrenas. Então, continuando. Irá um irmão a juízo contra outro irmão. E isso perante incrédulos. Veja. O só existir entre vós demandas já é completa para vós outros. Já é completa derrota para vós outros. Vamos ler de novo. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. O que Paulo está dizendo aqui? Todos estão perdendo. Independente de em qual lado vai ficar o homem impuro que vai julgar o caso de vocês. O fato de entre vocês haver briga, haver demanda, haver desentendimento, já é uma derrota para todo o evangelho, para toda a igreja. Vocês estão derrotados. Paulo aqui chama eles de derrotados. Vocês são derrotados, porque entre vocês há demandas de litígio, há briga, há discussões. Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Quantas vezes nós vemos isso na igreja? Quantas vezes você, que já é cristão, que já é frequentador da casa de Deus, sofreu um dano por irmãos? E aí é complicado falar mal da igreja, né? Não é legal ficar falando mal da igreja. Mas eu sei de tantos casos. Sei de casos de pessoas de alto escalão que logrou os menores em negócios, em negociações. Sei de gente que pagou antecipado, gente para trabalhar e não recebeu o serviço. Sei de gente que trabalhou mal porque era para cristão. Sei de gente que comprou e não pagou porque comprou de cristão. Então, seja... Aqui Paulo está mostrando uma igreja bem atual. Seria antigo, né? Isso seria algo superado, mas não é. Não é, infelizmente, ainda é assim na igreja. E aí, seguindo o texto. No verso 9, Paulo diz: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. O que ele fala aqui? Vocês estão brigando. Vocês estão sendo injustos. Vocês são derrotados, porque entre vocês existe briga. Por acaso vocês não entenderam que os injustos não vão herdar o reino dos céus? Ou seja, o que vocês fazem na igreja, se não buscar o reino dos céus? Precisamos buscar o reino dos céus e a sua justiça, prioritariamente. O povo aqui é injusto. Vai para a igreja para quê? Se não há justiça entre eles. E aí aqui seguindo Paulo fala, outros que não herdarão o reino dos céus, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Interessante que Paulo aqui cita os mesmos pecados que ele falou lá adiante. Pecados comuns entre os gentios. As pessoas, elas se converteram, elas entraram na igreja, mas elas trouxeram o pecado junto. Elas não deixaram o pecado lá atrás. Elas aceitaram a Cristo, elas passaram a congregar, passaram a viver em comunidade, mas os pecados vieram junto. Foram crescendo junto com esses irmãos. E aonde existe pecado dentro de uma congregação, existe litígio, existe briga, existe divisão. E como Paulo mesmo diz, só o fato de existir demanda entre vós já é derrota completa. Existe derrota também. Tais fostes alguns de vós, aqui no verso 11, tá? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo. É aqui quando ele fala tais fostes alguns de vós, ele está acusando o povo, está dizendo. É o que vocês fizeram. Tais fostes alguns de vós. Vocês fizeram. Mas vós vos lavastes. Ou seja, foram batizados. Quando você se batiza, o velho homem morre. Surgiu um novo homem. O pecado ficou para trás. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados. No momento que eles aceitaram Jesus, que eles receberam o Espírito Santo, eles foram santificados. Fostes justificados em nome do Senhor Jesus. Todas aquelas acusações e a culpa do pecado que eles praticaram durante toda uma vida, através do sangue de Cristo, eles foram justificados, eles foram perdoados. E no Espírito do nosso Senhor. Tudo aquilo que eles haviam praticado de mal ficou lá atrás. Eles não deveriam ter trazido isso para a igreja. Essa é a mensagem de Paulo. Isso deveria ter ficado na antiga vida. Deveria ter morrido com o velho homem que morreu. E deveria ter renascido homens justos. Então, essa é a realidade da igreja de Coríntios. Recapitulando, a igreja de Coríntios estava aceitando o pecado, estava mantendo com eles um homem com uma prática impura, não estava afastando esse homem, estava havendo, aonde tem pecado, tem briga, tem contenda, tem desentendimento entre os irmãos, e para piorar a vergonha deles, eles estavam buscando um julgamento justo com juízes injustos, com pessoas que não eram sábias perante Deus e que não estavam sob as mesmas leis morais de Deus. E aqui Paulo coloca para eles: se vocês vão julgar o mundo, como? Não são capazes de julgar entre vocês os casos. Como que vocês vão julgar o mundo? Dessa forma. Quando é para julgar as coisas dessa vida, quando é para julgar as coisas terrenas, vocês montam um tribunal e julgam. E para vergonha entre vocês não tem ninguém capaz de julgar. Vocês não entendem nada. Vocês não são sábios. E só o fato de existir entre vocês litígios e uma demanda como essas é uma completa derrota. E aí Paulo segue dizendo, fazendo dano, irmão contra irmão, brigando, fazendo dano.
o que deveria ser uma irmandade indivisível, a casa de Deus, aonde todos oram por todos, aonde o pecado é repreendido, mas o pecador é abraçado. E aí ele lembra os pecados e diz, olha, não herdarão o reino de Deus aqueles que não buscam a justiça de Deus. O que fazem na igreja, se não buscar a justiça? E por fim, Paulo lembra eles do compromisso que foi feito. Tais fostes alguns de vós, ou seja, vocês eram pecadores. Paulo sabe que eles eram pecadores. Paulo sabe que havia ali entre eles ladrões, roubadores, efeminados, avarentos, bêbados, maldizentes. Paulo sabe de tudo isso. Ninguém está escondendo o passado, porque quando você chega na igreja com o coração aberto, você conta o que você fez, você testemunha quem você era, mas você demonstra que você quer uma nova vida. Você toma a atitude de quem busca uma nova vida. E você recebe a sua chance de recomeçar no batismo. Quando você aceita Jesus Cristo, quando você desce as águas, é batizado, um novo homem nasce, você é santificado e é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. É assim que funciona a nova vida na fé. Como é que está a sua igreja, irmão? Aí eu pergunto, como que está a sua presença dentro da igreja? Quem você é de todos esses homens que estão aqui? Você é aquele que está praticando uma coisa absurda dentro da igreja? Você é o que está ensoberbecido? Você é aquele que por qualquer razão já sai processando todo mundo, já sai botando na justiça, algo que poderia e deveria ser resolvido entre os crentes? Você é aquele que entende de alguma coisa ou que ensoberbecido pensa que sabe? Você é aquele que volta às velhas práticas? Você é um derrotado ou você é um homem novo, perdoado e justificado? Quem é você dentro da casa de Deus? Eu encerro aqui a mensagem e desejo que você tenha um dia maravilhoso. Você esteve então com Juliana Valesco. O objetivo desse canal é levar o Evangelho a toda criatura. Te aguardo até um próximo encontro.